Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Fernando Sgarbi e vou estar passando para vocês uma apresentação sobre o GRC Access Control. Vamos lá? Vamos dar sequência nos nossos treinamentos e vamos falar hoje sobre o BRM, Business Role Management. O BRM permite que nós possamos estar criando os perfis simples, compostos, derivados e vamos ver passo a passo como é essa criação. Dentro do BRM, podemos customizá-lo para identificar quais são as etapas que nós temos que estar seguindo para criar um perfil ou criar uma role. Então, nesse modelo, nós temos aqui 6 passos, onde eu tenho lá a definição da função, a atualização da autorização, a derivação, a análise de risco, a autorização e a solicitação do acesso, né, para aquela role e a geração da própria role. Então, de acordo com cada solicitação de acesso, de acordo com cada ambiente que eu estou criando aquela role, seja no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de qualidade ou no ambiente de produção, eu posso ter uma metodologia específica para cada um desses ambientes. Então, no meu ambiente de teste e qualidade, eu não preciso ter tantas aprovações. Eu não preciso, de repente, ter uma análise de segregação de função mais apurada. Agora, no meu ambiente produtivo, é importante que eu tenha todas as fases e que eu passe por todas essas fases. Então, ao customizar isso dentro da ferramenta de customização do GRC Access Control, eu defino quais são os tipos de fases, quais são os tipos de metodologia que eu tenho na criação das minhas roles, simples, compostas ou derivadas, dependendo de cada um dos meus ambientes. Então, a ferramenta do BRF Plus, que falamos também em aulas anteriores, será muito importante para isso, porque a ferramenta do BRF Plus ele vai identificar, conforme a nomenclatura que eu estou pondo para esse meu perfil, para essa minha role, e em que sistema que eu estou fazendo essa criação, ela vai alterar o tipo da metodologia. Vamos ver? Na criação da role, que é uma ferramenta específica para a área de TI ou segurança da informação, o gestor, ao entrar na ferramenta, ele vai entrar em gerenciamento de acesso e atualização de funções. Dentro dessa tela de atualização de funções, vamos ter lá todas as funções que já foram criadas, né, e quais as funções que, por exemplo, vamos criar agora a partir desse momento. Então, vamos entrar aqui dentro do botão de criar, selecionar o tipo de role, o tipo de perfil que nós estamos criando, nesse caso uma função individual, um perfil simples, e vamos dar sequência na criação. Aqui vejam que é interessante nessa tela, podemos identificar o tipo da aplicação que nós estamos criando essa role, o sistema que nós queremos criar, o processo e subprocesso que vamos estar associando essa role, a nomenclatura desta role, o nome do perfil que nós estamos criando e a descrição. Uma outra coisa que a ferramenta nos permite é gerar uma máscara para o nome e para a nomenclatura. Então, de acordo com o processo que eu estou criando essa role, de acordo com o subprocesso, automaticamente, se for lá FI, contas a pagar, ele já vai pegar a identificação desse processo, subprocesso, e já vai trazer para mim automaticamente na máscara da nomenclatura dessa role. Isso é um processo opcional que nós podemos customizar ou não dentro da ferramenta. Nessa tela que nós estamos identificando, em características da definição da função, o que é importante? Aqui nós vamos identificar uma data, um período, que esta role ou que este perfil deverá ser revalidado. Então hoje, e de acordo com as auditorias externas, as auditorias externas estão cobrando muitas empresas com relação à sua recertificação dos seus acessos, a recertificação dos seus perfis e das suas autorizações. Então, essa data, podemos identificar que após essa role ou após esse perfil ser gerado no meu ambiente produtivo, após 365 dias, a ferramenta automaticamente vai encaminhar para o seu gestor um e-mail dizendo que é necessário fazer a solicitação e a aprovação dessas roles e dessas transações que estão contidas dentro dos nossos perfis. Aqui embaixo, dentro de provisionamento do usuário, que nós temos comentários obrigatórios
e ativar para firefighter significa o quê? Se ele estiver flegado, é obrigatório o gestor fazer um comentário quando for fazer a sua revisão dos seus acessos. E também, mesmo que utilize para o firefighter, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula, ele também está como obrigatório, né, a revalidação dos acessos, mesmo que seja para um usuário de firefighter. Ainda vamos definir aqui uma área funcional, então aqui é opcional na criação da role, onde o usuário ele pode definir qual é a área funcional que estamos trabalhando com esta role. Na aba de empresas, nós vamos identificar para qual empresa esta role deverá ser associada. Então vejam que nós temos uma sequência lógica dentro da definição. Então, dentro da definição da função, podemos estar definindo detalhes, as informações propriamente das características daquela role, do perfil, identificar as áreas a área funcional que ela faz parte, a empresa e assim na sua sequência. Os titulares, ou seja, os donos, quem serão os donos daquele perfil que está sendo criado, se ele tem um pré-requisito, nesse caso, se é uma role que é crítica, por exemplo, se eu tenho lá na minha empresa, ela tem uma obrigatoriedade como a Sarbanes-Oxley. Então, esta role contém transações críticas da área financeira. Então, o pré-requisito dela, ao apontar que seja de uma SOX, de uma Sarbanes-Oxley, alguém tem que fazer uma aprovação mais contundente sobre essa própria role. Não pode simplesmente somente ser o gestor imediato ou o gestor da própria role. Dentro da parte aqui de campos personalizados. Quando nós estamos criando esta role, nos campos personalizados, podemos identificar qual será a matriz de segregação de função que nós vamos utilizar para fazer a análise do risco desta role que será criada. Então, o que é importante também dentro da ferramenta? Quando nós estamos criando um perfil de acesso utilizando o BRM, ele também tem uma integração com o próprio ARA, que há a nossa matriz de segregação de função que falamos em aulas anteriores. Então, eu estou aqui nesse momento identificando qual será a matriz que eu quero que seja validado. Se eu não identificar absolutamente nada nesse campo, ele vai pegar a minha matriz global e utilizar essa matriz global como base para fazer a análise de segregação de função. Titulares. Nessa aba vamos identificar quem são os gestores responsáveis tanto na aprovação da role como para a liberação dessa role para um determinado usuário. Pré-requisitos que falamos anteriormente, então vamos identificar aqui, no caso está apontando como security, então é uma role importante, onde eu tenho que ter um controle maior nas aprovações dessa role. Dentro de mapeamento de funções, uma vez que estamos criando um perfil composto, aqui que eu vou identificar quais são os meus perfis simples que vão fazer parte do perfil composto. E hoje uma coisa que é muito comum e muito utilizada é, ao criar um perfil, que eu esteja criando esse perfil muito similar ao cargo / papel que essa pessoa está executando dentro da companhia e dentro do próprio SAP. Então, antigamente, que nós criamos os nossos perfis, que numa primeira versão eram por módulos, então eu teria um perfil para financeira, contábil, logística, assim sucessivamente. Quando criamos e tivemos um nível maior de maturidade, começamos a criar esses nossos perfis por processo ou por posição. E em muitos dos casos, as empresas trabalhavam com um mix desses dois conceitos. Eu olho uma determinada área, vou em suprimentos, tenho lá 5, 6 pessoas, consigo criar o meu perfil por processo. Se eu vou para uma área de contas a pagar, tem 2 pessoas, a melhor maneira de eu reduzir o risco de segregação de função é criar por posição, o perfil do João e o perfil do Ricardo. Hoje e atualmente, as empresas estão criando seus perfis, as suas roles, por cargo / papel. Por que eu digo cargo / papel? Porque geralmente o cargo no RH, vamos imaginar um auxiliar administrativo, que eu possa ter várias pessoas,
Eu tenho vários auxiliares administrativos, um está na TI, outro está na logística, outro está no RH, então eu não consigo só simplesmente criar um perfil associando ao cargo, porque isso eu não conseguiria atender a necessidade desse usuário dentro do meu SAP. Então, geralmente, trabalhamos com cargo / papel. Então, eu vou ter um auxiliar administrativo, _ TI. E aí, esse é um perfil composto. Dentro desse perfil composto, eu vou ter vários perfis simples que podem representar as suas atividades, ou seja, quais são as atividades que o meu auxiliar administrativo da TI executa dentro do meu ambiente SAP. Ok? Isso nós conseguimos claramente representar por um perfil composto e sendo criado pelo próprio BRM. Detalhes adicionais. Nessa tela de detalhes adicionais, vocês estão vendo aqui que na descrição nós temos o que? É muito similar à transação PFCG, onde nós temos aquele campo que vamos definir algumas descrições, que é um campo texto, sobre aquela role, sobre aquele perfil que está sendo criado. Provisionamento, dentro de detalhes adicionais. Aqui nós vamos apontar, dentro da ferramenta, em que sistema que essa role vai ser criada. Então, o que é o comum? Nós criarmos ela sempre no ambiente de desenvolvimento, através do sistema de transporte, vamos transportá-la para o ambiente de qualidade. Uma vez testado e aprovado, vamos fazer a sequência do transporte para o ambiente produtivo. Funções de utilização. Aqui vamos informar o perfil, o nome, a estrutura, o tipo, processo e o subprocesso que nós estamos utilizando nessa criação dessa nova role. Dentro ainda de detalhes adicionais e usuários, vamos aqui selecionar quais são os usuários que, quando esta role for criada e for gerada, vão receber automaticamente esses acessos. Ainda em detalhes adicionais nos anexos, geralmente podemos estar incluindo aqui os testes funcionais ou os testes dos próprios perfis. Então vamos lá fazer a execução dos testes. Então, o teste unitário e o teste geral do próprio perfil. Uma vez que eu tenho as evidências, eu posso anexar dentro dessa aba as evidências desses testes. Dentro dessa tela, em histórico de modificações, é importante e é interessante porque nós vamos ter aqui todas as alterações que houverem e que tiveram, né, dentro dessa role, dentro desse perfil. Então, nós sabemos identificar quem fez, quando foi, data e quais foram os valores inseridos ou deletados, né, ou removidos dentro desse perfil, dentro de uma manutenção desse perfil ou dessa role. Então aqui eu também tenho o quê? Uma rastreabilidade de toda a manutenção feita. Um outro ponto que é importante lembrá-los é que, diferente de uma transação PFCG, o BRM ele trava aquele perfil quando ele está sendo feito uma manutenção para um determinado usuário, o que é diferente da PFCG. Eu posso estar fazendo uma manutenção hoje, saí da PFCG, eu fui para minha casa, eu fui almoçar, por exemplo, entrou um segundo usuário, pegou o mesmo perfil para fazer uma manutenção. Ele vai fazer a sequência toda. Com o BRM, ele vai dizer e vai alertar, falar, opa, esse perfil, esta role está sofrendo uma manutenção pelo usuário Luiz Sgarbi, pelo João Paulo e assim sucessivamente, e eu só como segundo usuário eu vou só consultar, eu não conseguirei fazer uma manutenção nessa role enquanto o primeiro operador, o primeiro consultor terminar as suas atividades. Aqui dentro dessa tela do número do ticket é uma coisa bem interessante que apareceu agora nas novas versões, desde a versão 10.0, 10.1, onde a gente consegue amarrar e associar o número de solicitação de acesso que veio lá do componente do ARM aqui dentro desse componente do BRM. Então vamos imaginar o seguinte, nós abrimos uma solicitação de acesso para uma manutenção de uma role, isso é feito dentro do componente do ARM, que nós já vimos anteriormente para a criação de usuários, mas poderia ser para uma criação ou manutenção de uma role, ele é gerado um ticket. Esse número desse ticket eu consigo estar associando aqui, até porque para garantir para minha auditoria interna e externa essa rastreabilidade daquele solicitante, o que ele está solicitando para aquela manutenção de um perfil e, uma vez aprovado, ele vem aqui para o BRM para eu dar a sequência já como área da TI, para dar a sequência na criação dessa role. E aí eu consigo ter o ticket
associado, né, dentro da solicitação do ARM e junto com o mesmo ticket aqui dentro do BRM para a construção ou manutenção dessa role. Dentro desse passo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um sincronismo dentro da própria transação que estamos dentro do BRM com o meu ambiente do RP, lá do SAP, no ambiente de desenvolvimento, com a própria PFCG. Nesse momento, a ferramenta do BRM e do GRC Access Control, ele vai fazer uma conexão remota com o nosso ambiente ERP no ambiente de desenvolvimento e vai abrir para nós a PFCG para nós fazermos o quê? Incluirmos as transações e os seus respectivos valores de objeto de autorização. Então, estamos passando por todo o modelo de criação da role, identificando quem são os aprovadores, todo o processo de definição dessa role. Nesta fase agora, onde nós estamos com a fase da criação propriamente dito, né, do perfil, onde nós vamos incluir transações e objetos, ele para o BRM, ele faz uma conexão remota ao ambiente RP e abre a transação PFCG para nós incluirmos transação e os objetos. Aqui vocês vejam que nós estamos já direto na própria transação PFCG, dentro do meu ambiente ECC, né, dentro do meu ambiente RP, onde eu vou incluir na aba de menu as transações, que vocês já fazem naturalmente, e dentro da aba de autorizações, os respectivos valores de objeto de autorização que controlam essas transações. Vejam nessa tela onde nós temos as transações que foram inseridas e logo ao lado direito eu tenho lá os objetos de autorizações que foram ajustados. E qual que é aqui o ponto de atenção? No botão de gerar esse perfil, ele deverá ser desabilitado para evitar que o técnico que esteja fazendo a criação do perfil ou a manutenção do perfil não gere automaticamente esse perfil dentro do ambiente RP, dentro do ECC. Ele só vai entrar dentro do RP através da transação PFCG, que foi o BRM que fez essa conexão remota, onde ele só vai incluir transação e os seus respectivos objetos. O que mais o usuário vai fazer agora, ou seja, o operador vai fazer nesse momento? Salvar e sair dessa tela. Voltando ao BRM, o que o operador irá fazer? Ele vai clicar ali no botão de sincronização com a PFCG. Então, nesse momento, o BRM ele vai fazer uma conexão com o ambiente RP, com a transação PFCG, vai identificar aquelas transações e os respectivos objetos de autorização que nós inserimos dentro da PFCG e ele vai copiar para dentro do BRM, exatamente nessa fase de sincronismo com a PFCG. Nessas telas, vocês já estão identificando no campo de ação as transações que foram inseridas dentro da PFCG. No campo ali de autorizações, ou também em alguns casos são permissões, eu tenho os respectivos objetos de autorização. Porém, aqui só é consulta, eu não consigo inserir novas transações ou alterar os objetos de autorização nessa tela. Eu tenho que voltar para a tela anterior, fazer a conexão remota com a minha PFCG lá no meu ambiente de desenvolvimento da RP e muda lá. Salvo, volto para o BRM, faço o sincronismo, aí daqui para diante eu sigo o processo. Uma vez então que nós definimos o perfil, incluímos as transações e seus respectivos objetos de autorização, o que vamos fazer nesse momento? Análise e segregação de função. Então, nesse momento que o perfil não está criado ainda, não foi gerado ainda, a ferramenta do GRC Access Control, o componente do BRM, em comum acordo com o componente do ARA, ele vai fazer a análise e segregação de função para esse perfil que está sendo criado ou para esse perfil que está sofrendo uma manutenção. E aí nós temos na tela que vocês estão vendo análise e segregação de função do perfil que está sendo criado ou que está sofrendo uma manutenção, e nós temos aqui essas cores diferentes. Então, o que eu tenho na cor diferente desse tom mais alaranjado, ele está identificando que ali são transações que foram inseridas novas, né? Ou, por exemplo, que nós estamos fazendo uma determinada simulação. Então, ele traz por essa cor diferente para identificar que aquela cor diferente são transações que estão sendo inseridas nessa nova manutenção. Aqui nesse processo nós podemos derivar
o perfil ou não, para em casos que vocês utilizem o conceito do perfil derivado. Se nós não trabalharmos com a derivação, vamos simplesmente clicar no botão gravar e continuar, eu vou passar para a próxima etapa. E uma coisa que é importante é que sempre que eu gerar e clicar no botão gravar e continuar, ele vai passando dentro da metodologia que nós definimos, ele vai passando sempre para o próximo step. Dentro dessa tela, o que nós vamos fazer? Solicitar agora a aprovação para o gestor dessa role, a criação efetivamente da role, a geração efetivamente dessa role. Então aqui o componente do BRM, ele vai ter um interrelacionamento com o componente do ARM, que é a solicitação de acesso. Ele vai automaticamente abrir uma solicitação e enviar para o gestor da role, o gestor desse perfil, para que ele tenha conhecimento das transações, dos seus objetos de autorização que estão sendo inseridos nesse novo perfil ou na manutenção de um perfil já existente. O que é legal com isso e que é um grande ganho e que tem uma grande mudança do processo anterior, que quando eu tinha um processo anterior que eu não tinha o componente do BRM, uma vez que fosse feita uma solicitação de acesso, o gestor imediato aprovou que vão ser inseridas 3 transações dentro daquele perfil. Vai para o time de base, o time de base vai começar a trabalhar naquele perfil. Se o time de bases ou o time da TI, segurança da informação, o que for dentro da empresa de vocês, inserir 3, 4, 5 ou 6 transações, o gestor não tem mais essa visão, porque o processo não volta pelo processo tradicional sem o BRM. Com o BRM, o gestor fez uma solicitação lá atrás no ARM, que ele queria uma criação de uma role com 3 transações, XK01, XK02, XK03, então eu crio, eu altero e eu visualizo o fornecedor. É encaminhado por workflow para o time da TI ou segurança da informação para criar essa role. E quando esse gestor criou a role nova com as 3 transações, isso encaminha de volta para o gestor para ele ter uma validade que realmente foi aquilo que ele solicitou. Caso ele tenha transações que foram inseridas indevidamente ou por alguma bobagem que ocorreu pelo próprio operador, o gestor da role fala, opa, isso aqui não foi o que eu pedi, ele pode simplesmente não aprovar essa solicitação. Com isso, aquela role que está sendo criada pelo BRM, ela não vai ser gerada no ambiente produtivo. Nessa tela, o solicitante ele pode estar identificando para qual foi o gestor que no workflow foi essa própria aprovação. Então aqui a gente consegue ter a identificação de que nesse passo que nós estamos, quem que é o gestor que fará essa aprovação. Nesse momento, o gestor ele recebeu um e-mail de notificação que há uma solicitação de acesso para ele aprovar, ele vai entrar dentro da ferramenta do GRC, no componente do ARM, dentro da aba de minha página inicial, vai identificar a caixa de entrada, provavelmente ele vai ter uma solicitação de acesso para ele aprovar. O que é essa solicitação? É a role que está sendo criada, né, pelo meu time de TI ou pelo meu time de segurança da informação. Esse gestor, ao clicar no link que está aparecendo aqui para nós, ele vai ter informação daquela role que está sendo criada. E nesse momento, o gestor ele pode aprovar ou rejeitar a criação dessa role. Uma vez que ele aprovou a aprovação e a geração e criação dessa role, ele vai enviar um e-mail, né, dizendo que essa solicitação ela foi autorizada, que ela foi aprovada, então automaticamente o sistema identifica e ele vai comunicar as pessoas envolvidas dentro desse workflow. Nessa tela eu volto para dentro do BRM, eu como operador da TI, operador da área de segurança da informação, volto para dentro da ferramenta do BRM que recebia aquele e-mail anteriormente, que aquela manutenção ela foi aprovada. Nesse momento eu consigo gerar o perfil. E o que é interessante também do BRM é que se no passo anterior o gestor não fizer a sua aprovação, ou se ele clicar no botão de rejeitar, aqui para nós esse botão de gerar o perfil, gerar a função, ele aparece para mim desabilitado. Ou seja, eu não consigo gerar um perfil desde que, uma vez que o meu gestor não tenha aprovado anteriormente. Dando sequência na aprovação e na geração da role, nós vamos selecionar o nosso ambiente, que é o desenvolvimento, né? Então, a partir daqui,
o BRM vai gerar literalmente, né, aquele perfil dentro do meu ambiente ERP, dentro do meu ECC, no ambiente de desenvolvimento. Uma vez que o perfil foi gerado, a role foi gerada dentro do ambiente de desenvolvimento, ele vem com a informação aqui para mim que há uma função gerada dentro do sistema, eu simplesmente encerro o meu processo, o meu trabalho dentro aqui do BRM. Com isso encerramos aqui o módulo do BRM. Nos vemos na próxima aula, onde vamos falar sobre o Firefighter, ou também aí conhecido como EAM. Até mais!